Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o oitavo ano. E nesta aula, a intérprete Silândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre a distribuição de frequência absoluta e relativa. As pesquisas estatísticas, elas são muito úteis, em nosso cotidiano em diversas situações. Por exemplo, órgãos como o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles utilizam pesquisas para diagnosticar características da população e, com isso, fazer projeções que auxiliam no planejamento do país. Então, nessas pesquisas, cada elemento investigado ele é chamado variável. Vejamos aqui este exemplo. Certa loja fez uma pesquisa sobre obter algumas informações a respeito dos funcionários: nome, nível de escolaridade, estado civil, quantidade de filhos, medida da altura e medida da massa. Então, nessas pesquisas, como nós já falamos, cada elemento investigado ele é chamado de variável estatística ou simplesmente variável, E quais foram aqui as variáveis que foram investigadas, nessa pesquisa? Nome do funcionário, o nível de escolaridade, o estado civil, a quantidade de filhos, a medida da altura e a medida da massa. Nós podemos indicar a possível classificação de uma variável estatística, por meio de um esquema. Então, vejam, variável, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. E ela é chamada de variável quantitativa, tá? Quando ela é descrita por números, tá? Quando ela é descrita por números. Já quando a variável for qualitativa, ela refere-se a uma qualidade, tá? Ou um atributo. A variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Ela será discreta quando for obtida por meio de contagem. Então, aqui, ela é obtida por meio de contagem. Já quando a variável quantitativa for contínua, ela é obtida, tá, por meio de mensuração, tá? Por exemplo, a medida da altura ou a medida da massa. Já quando a variável qualitativa for nominal, ela não apresenta de início, uma ordenação entre as possíveis respostas. Então, aqui não apresenta uma ordenação, tá? Entre as possíveis respostas. Já quando a variável qualitativa for ordinal, tá? Ela apresenta, tá? Tem uma certa ordenação, tá? Por exemplo, o nível de escolaridade, tá? Já na variável, qualitativa nominal, elas não apresentam uma ordenação, Por exemplo, o estado civil. Agora, nós vamos praticar um pouco, para que fique mais claro essa diferença, entre as variáveis. Classifique cada variável em quantitativa ou qualitativa. Lembrando aqui, que a quantitativa ela pode ser descrita
por números e a qualitativa por qualidade ou atributo, tá? Qualidade ou atributo. Fica bem simples. Quantitativa por números e qualitativa, qualidade ou um atributo. Então, aqui no item A, quantidade de veículos vendidos. Vejam que se refere, né? Esta informação ela está se referindo a uma quantidade. Quantidade, números. Então, aqui ela é quantitativa. Agora vamos analisar aqui o item B, dias da semana. Percebam que aqui nós temos um atributo, né? A dias da semana, segunda, terça, quarta. Então, aqui nós temos uma variável qualitativa. Qualitativa. Agora, no item C, nós temos aqui a medida da distância entre duas cidades. Medida da distância entre duas cidades é representada por números. Portanto, aqui a variável ela é quantitativa. Agora, no item D, local de nascimento. Local de nascimento, um atributo, né? Local de nascimento. Vejam aqui que a variável é qualitativa. Agora, nós vamos classificar as grandezas quantitativas da atividade anterior em discreta ou contínua e as qualitativas em nominal ou ordinal. Lembrando, né, que essa grandeza quantitativa discreta, ela representa uma contagem e a contínua representa uma mensuração, tá? Por exemplo, a medida da altura ou a medida da massa, tá? Já as qualitativas, né, aqui em nominal e ordinal. Nominal é aquela que não apresenta de início, né, uma ordenação, por exemplo, o estado civil. E ordinal é aquela que apresenta uma ordenação, por exemplo, nível de escolaridade. Nós vamos voltar agora no item A, fazendo essa classificação. Então, aqui nós temos no item A que a variável é quantitativa. Então, agora eu vou dizer se ela é discreta ou contínua, tá? Vejam que ela apresenta uma contagem. Então, aqui ela é quantitativa discreta. Já no item B, a variável qualitativa, que são dias da semana, apresentam uma certa ordem. Então, aqui, qualitativa, ordinal. Já no item C, nós temos aqui medida da distância entre duas cidades. Então, aqui é uma mensuração, tá? Então, nós vamos colocar aqui que ela é uma quantitativa contínua. Já no item D, local de nascimento, né, a variável é qualitativa. Se ela é qualitativa, eu vou só dizer se ela é nominal ou ordinal, tá? Percebam que local de nascimento não apresenta, né, de início uma ordenação. Então, ela é nominal. Agora, nós vamos falar da distribuição de frequência. Então, em uma escola de informática, é ofertado um curso em que os alunos devem concluir sucessivamente 3 níveis. Então, os níveis são iniciante, intermediário e avançado. A tabela a seguir apresenta a quantidade de alunos matriculados nesse curso em cada nível de estudo. Então, nós temos aqui
alunos do curso de informática em março de 2019. Então, nós temos aqui nesta primeira coluna o nível que eles devem alcançar, que é o iniciante, intermediário e avançado. E aqui na segunda coluna, tá? Na segunda coluna, nós temos aqui a quantidade de alunos em cada nível. No iniciante, 27 alunos, no intermediário, 21 e no avançado, 12 alunos. Então, cada uma dessas quantidades aqui, ó, cada uma dessas quantidades é chamada de frequência, tá? De frequência absoluta. Frequência absoluta ou simplesmente frequência. Então, para que possamos visualizar, né, a participação de cada frequência absoluta em relação ao todo, podemos calcular a frequência relativa, que em geral é dada em porcentagem, ó, que é dada em porcentagem e calculada da seguinte maneira: a razão entre a frequência e a quantidade total de ocorrências. Então, vamos calcular aqui a frequência relativa para iniciante, intermediário e avançado, tá? Então, vou calcular aqui a frequência relativa para iniciante. Nós temos aqui a frequência para o iniciante é 27. E N, né, é o número total de ocorrências. Quantas ocorrências aqui? 60. 27 dividido por 60, 0,45, que corresponde aqui a 45%, tá? Vou adicionar aqui na tabela 45%. Já a frequência relativa para o intermediário, nós temos aqui que a frequência de 21 e o número total de ocorrências 60. 21 dividido para 60, 0,35, que corresponde aqui a 35%. Então, nós vamos colocar aqui na tabela 35%. Já o nível avançado, vamos calcular aqui a frequência relativa para o nível avançado. Temos aqui 12, né, que corresponde à frequência do avançado sobre o número de ocorrências. Realizando aqui essa divisão, nós temos 0,20, que corresponde a 20%. Vou colocar aqui na tabela 20%. Você somando aqui todos esses valores, 45, 35 e 20, nós temos que corresponde a 100%. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.